Imagens de satélite que refletem justamente o complexo do antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, destruído após os ataques coordenados dos Estados Unidos e Israel. Essa foto, gente, foi capturada por um Airbus. O complexo inclui o escritório e a residência oficial. Vamos entender, então, quem era Ali Khamenei, o líder supremo do Irã? O Ayatollah ocupava há mais de 3 décadas a função de maior autoridade do país. Era um dos governantes mais antigos do Oriente Médio. Said Ali Hosseini Khamenei assumiu uma nação em luto e enfraquecida por um longo e devastador conflito armado. E consolidou o Irã como uma grande potência no Oriente Médio. Khamenei nasceu na cidade sagrada de Mashhad em 16 de julho de 1939. E aos 11 anos se tornou clérigo, seguindo os passos do pai. O turbante preto, usado a partir de então, significa para os xiitas que ele era descendente do profeta Maomé. Na década de 1970, participou ativamente das manifestações contra o regime monárquico e chegou a ser preso 6 vezes. O Shah Reza Pahlavi era acusado de ser um ditador corrupto a serviço das potências ocidentais. A fuga de Pahlavi para o Egito em 1979 marcou o triunfo dos revolucionários, abrindo caminho para o retorno do Ayatollah Khomeini, que estava exilado no Iraque. O rumo político do país estava definitivamente mudado. Aclamado pelo povo, Khomeini se tornava assim o grande líder da nascente República Islâmica. Khamenei se destacou como um dos seguidores mais fiéis de Khomeini. Foi eleito presidente num momento crítico, em plena guerra contra o Iraque. A guerra começou quando o ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu o Irã em 1980, apoiado pelos Estados Unidos. Mas a esperada vitória relâmpago não aconteceu e o conflito militar se arrastou por 8 longos anos. Os iranianos comemoraram o fato de terem resistido aos invasores. Como presidente, no momento de crise, Khamenei se mostrou fiel às orientações de Khomeini e manteve o controle sobre a poderosa guarda revolucionária. Não demorou para que fosse apontado como o sucessor de um Khomeini cada vez mais fragilizado. O fundador da República Islâmica morreu 10 anos depois da Revolução. E em 4 de junho de 1989, Khamenei foi anunciado como o segundo líder supremo da história do Irã. A escolha não foi feita por meio do voto popular, e sim pela Assembleia dos Peritos, um colegiado de clérigos responsável por nomear e supervisionar o trabalho do líder supremo. A era de Khamenei foi marcada pelos frequentes embates com os Estados Unidos, país apelidado pelo regime de o Grande Satã. E com Israel, que Khamenei chegou a chamar de nação falsa a serviço dos americanos no Oriente Médio. با عقب نشینی‌های موضعی از بین نمی‌رود. بعضی اشتباه می‌کنن. خیال می‌کنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم. این موجب می‌شود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیست‌ها با ما کمتر بشه. نه. این خطاست. O Irã de Khamenei também trava uma disputa por influência com a Arábia Saudita, outra potência do Oriente Médio. Os dois governos se envolveram indiretamente em guerras civis, como as da Síria e do Iêmen, apoiando militarmente as forças em combate. Os dois governos ficaram 7 anos sem relações diplomáticas, só retomadas em 2023. Foi durante a liderança de Khamenei que o controverso programa nuclear iraniano foi revelado. O projeto, descoberto pela Agência Internacional de Energia Atômica em 2003, estava sendo desenvolvido havia 18 anos. O Irã foi acusado de tentar produzir uma arma nuclear, embora insista que os fins sejam pacíficos. Foram necessários 20 meses de intensas negociações para que um acordo entre o Irã e um grupo de grandes potências entrasse em vigor em 2015. همچنان که جلو پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. O fim do governo de Barack Obama e a chegada de Donald Trump à Casa Branca em 2018 foram um balde de água fria. Trump retirou os americanos do pacto e, por enquanto, ele está em suspenso. Em 2020, a tensão com os Estados Unidos alcançou níveis dramáticos com a morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo em Bagdá, capital iraquiana.
Soleimani era o comandante da força de elite Quds, responsável pelas operações militares iranianas no exterior. Para muitos, era o homem mais poderoso do Irã depois de Khamenei. No funeral, o líder supremo não conteve as lágrimas. O Irã respondeu atacando com mísseis 2 bases americanas no Iraque. Os 2 inimigos ficaram muito próximos de um confronto direto. Khamenei também enfrentou grandes desafios internos. Mas, nesse caso, a ameaça ao regime foram os anseios por liberdade do próprio povo. Multidões tomaram as ruas em 3 momentos. Os primeiros protestos em massa aconteceram 30 anos depois da Revolução Iraniana, contra a reeleição do presidente linha dura Mahmoud Ahmadinejad, em meio a denúncias de fraude. Em 2018, as manifestações foram motivadas por uma crise econômica e pela luta contra a corrupção. A resposta do Ayatollah foi sempre brutal. Forças do governo abrindo fogo contra os manifestantes, milhares de presos, centenas de mortos e inúmeros relatos de tortura. A maior onda de contestação aconteceu no ano passado. Centenas de milhares de iranianos participaram de grandes manifestações em várias cidades. O motivo foi a morte da jovem Mahsa Amini, sob custódia da temida polícia da moralidade. Ela tinha sido presa por não usar o véu islâmico. A imagem de Mahsa internada e os sinais de que ela tinha sido agredida causaram consternação. As mobilizações começaram contra a opressão sofrida pelas mulheres e rapidamente se transformaram num desafio aberto ao regime. Khamenei com frequência culpava agentes externos pelos distúrbios, sobretudo Estados Unidos e Israel.